Vamos para o capítulo 24, verso de número 13. Diz assim a preciosa palavra de Deus: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E que estáis triste? E por que estáis triste? Respondeu um, cujo nome era Cleópras, e disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que têm nela acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas acontecessem. Amém? Toma vosso assento. Deus abençoe. Vocês me permitem cantar um hino? Posso cantar um louvor? Então tá bom, vou cantar. Vou louvar a Jesus e deixar uma palavra de Deus para o coração da amada igreja. Lá menor, eis. Eis orvalho que nutre uma rosa, eis a rosa que enfeita o jardim, eis jardim que ornamenta a campina, eis um campo gardioso sem fim, eis um raio de luz entre a sombra, eis a alfombra suave e fiel, eis o manto azulado do espaço, eis o braço que me une ao céu, eis o som ideal da poesia, que irradia na rima e no verso a cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala a criança que nasce, eis o rosto alegre da alma remida, eis degrau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus, eis a vida. Aleluia. Eis a ponte que jaz sobre o abismo, eis a fonte dos mananciais, eis o doce marulho das águas, no deserto é recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte
que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho no olhar de Jesus. És o som ideal da poesia, que irradia na rima e no verso. A cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce. És o rosto alegre da alma remida. És degrau pra eterna subida. És a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho das águas do deserto, ó Deus. És recanto de paz, do que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, oh, és o brilho, és o brilho no olhar de Jesus. És o som ideal da poesia, que irradia na rima e no verso. A cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce. És o rosto alegre da alma remida. És degrau pra eterna subida. És a vida, meu Deus. És a vida. Quem pode levantar a mão e glorificar esse Deus que é a vida? Só Ele é a vida. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite fala da frustração dos discípulos de Jesus após a sua morte. 3 anos eles viveram com Cristo. 3 anos eles ouviram a palavra, a pregação. 3 anos Cristo deixou claro qual era o propósito do seu ministério. Mas você percebe que após Jesus ser preso no jardim do Getsêmani, os discípulos verdadeiramente não conseguiram entender tudo que Cristo pregou em 3 anos. Isso é comum na vida do homem, na vida dos crentes. Tem crente 30 anos na igreja e ainda não compreendeu a verdadeira vontade de Deus. E após Jesus ser preso naquela madrugada de quinta para sexta-feira, no jardim do Getsêmani, todos aqueles que seguiam a Cristo se dispersaram. Alguns se esconderam, outros se reuniram em um determinado lugar e começaram a se questionar a respeito do que estava acontecendo.
Outros não estavam acreditando que Jesus ia ser condenado e resolveram, tal como Pedro, seguir Jesus de longe. Como Judas, que havia vendido a Cristo e pensou que os sacerdotes não tinham nenhum tipo de estratégia para condená-lo. Tanto é que depois que ele viu que Jesus tinha sido condenado, ele se arrependeu e foi lá, devolveu o dinheiro, tentando consertar as coisas, mas não tinha mais jeito. E Pedro do lado de fora, aquentando-se no fogo, esperando para ver o resultado, fica também frustrado depois que o nega por 3 vezes. E quando Jesus sai dali, acorrentado, com o veredito dado naquela reunião maligna da madrugada, em que os sacerdotes e alguns anciões e alguns escribas se reuniram ali de forma ilegal contra a própria lei para condenar Jesus. Pedro também se frustra e desaparece. Eles não compreenderam na totalidade o ministério de Jesus para com a humanidade. Se você observar a leitura de Mateus, principalmente os últimos versículos, os últimos capítulos, você vai perceber que na mente dos discípulos, a ideia que eles tinham é que Jesus iria levantar uma rebelião contra Roma. Ele estava montando um exército. E os discípulos estavam pensando que eles fariam parte desse exército, quem sabe até seriam generais desse exército. Aleluia. Mas quando eles perceberam que Cristo havia sido condenado e que ele estava pendurado na cruz, aqueles discípulos verdadeiramente se frustraram completamente, porque viram os seus planos, seus projetos, tudo que eles haviam imaginado durante 3 anos, havia caído por terra, quando Cristo estava pendurado naquele madeiro. Para eles ali, Cristo na cruz, havia acabado a esperança. Não tinha mais solução para eles. 2 discípulos resolvem voltar para a sua aldeia de origem, e no domingo eles estão retornando frustrados. E se você observar o diálogo aqui do caminho de Emaús entre esses discípulos, você vai ver que a conversa deles era exatamente essa. Que mancada que nós demos. Que ideia foi essa nossa? Aonde a gente estava com a cabeça? Deixamos tudo. Deixamos nossa casa, deixamos nossas famílias, deixamos os nossos empregos, e a gente seguiu ele, porque a gente pensava que era ele que ia remir Israel. A gente achou que ele era verdadeiramente o Messias. Tanto é que no diálogo desses homens com Jesus, eles não apontam Jesus como Messias, eles apontam como um varão perfeito em obras. E agora Cristo estava sepultado. Eles tinham que encarar a família. Já viu aquela pessoa que ele tenta uma aventura com a esperança de que ele vai se dar bem, e de repente tudo que ele planeja dá errado, e ele fica com vergonha de voltar para trás? Como a Noemi, que sai com seu esposo, com seus 3 filhos,
muito bem preparada, chega lá em Moabe, morre o esposo, morre os 2 filhos, e ela fica completamente desprovida. E agora ela tem que voltar para trás. E quando alguém chama ela de Noemi, ela diz: não, vocês não me chamem de Mara. Aquilo expressava a sua vergonha. Não me chame de Mara, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu saí cheia e voltei vazia. Aquilo que eu intentei fazer não deu certo. Eu dei um salto no escuro. Os discípulos, se fossem nos dias de hoje, eles iam dizer assim: que tiro no pé a gente deu. Estávamos empolgados no meio da multidão, aclamando, e achando que agora a gente ia ficar livre de Roma e desse governo, que eles estão aí oprimindo o povo de Israel, mas a nossa única esperança está na sepultura. A nossa última esperança morreu sexta-feira. E agora a gente tem que voltar para trás para ouvir os amigos dizer: eu não disse. Para ouvir a família dizer: está vendo? Eles vêm voltados, carregados de vergonha, carregados de tristeza, de frustração. Como se tivesse encarado uma missão completamente sem segurança nenhuma. E enquanto eles vêm conversando e pensando e dizendo: e agora? O povo vai zombar da gente, que vergonha que a gente vai ficar quando a gente for encarar todo mundo. Aparece um terceiro viajante, que se aproxima dos 2 discípulos frustrados, e diz para eles: o que vocês estão comentando aí? Eu não deixei de perceber que vocês estão conversando uma coisa aí, e eu quero saber o que é que vocês estão conversando. Que conversa é essa de vocês? E os 2 discípulos olham para aquele viajante e diz: você é peregrino, é estrangeiro aqui em Israel? É só você que não está sabendo das últimas notícias? Diga as últimas notícias. Diga as últimas notícias. Mais uma vez, diga as últimas notícias. Quem aqui está sabendo das últimas notícias? Diga glória a Deus. Tá, você está sabendo das últimas notícias. Se tem uma coisa que eu tenho visto nesses últimos dias, é crente olhar para mim e dizer assim: pastor, o senhor ouviu as últimas notícias? Ah, pastor, o senhor viu o que o STF está fazendo? As últimas notícias. Pastor, o senhor viu o que esse governo agora aprovou nas últimas notícias? Pastor Joel foi surpreendido com uma última notícia. O sobrinho que ele ama e que eu gosto muito também e amo, o câncer voltou. A família se abalou. Porque você está sabendo das últimas notícias? Que conversa é essa de vocês? Pergunta ao viajante. Tu és peregrino aqui? Não está sabendo das últimas notícias? Do que aconteceu, não foi em outro lugar, foi em Jerusalém. E o que acontece em Jerusalém vira notícia. De Jesus, varão, fiel, poderoso em obras, e que a gente pensava que era ele, que ia remir Israel. Você não está sabendo não,
que os sacerdotes condenaram. E Pilatos o entregou para ser crucificado. Você não está sabendo, não? A única esperança que havia para libertar o nosso povo foi para a cruz e está na sepultura. Vocês não estão sabendo das últimas notícias? Aleluia! Qual foi a sua última notícia? Qual foi o último informativo que você recebeu? E aquele viajante diz: ó nércios, tardios de entendimento, vocês nunca leram que o Cristo havia de padecer, que ele seria crucificado, mas que ele ressurgiria? Será que as últimas notícias que vocês ouviram é mesmo as notícias atualizadas? Aleluia! Eu já disse isso e vou dizer para algumas pessoas que ainda não sabem. Eu estou morando agora ali no Alto Paraíso, onde eu tenho a minha casa. E teve um irmão lá que a gente começou a conversar, e eu não via ele há muitos anos. E aí quando ele me viu, ele disse: pastor Divino, quantos anos eu não te vejo? Falei: pois é, irmão, eu mudei daqui, fui para o Jardim América, fui lá para o Veiga, e agora eu retornei para cá. E o senhor ainda está pastoreando igreja? Falei: estou. Ele disse: mas a última notícia que eu tive do senhor é que o senhor estava desenganado e ia morrer. Porque em 2007 para 2008, eu fui acometido de uma enfermidade no cérebro. O lado direito do meu cérebro inteiro escureceu e parou praticamente de funcionar. E quando eu fui fazer o exame lá na clínica com a irmã Edna, o médico disse: olha, o senhor tem 3 meses de vida. Em 3 meses, o senhor ou vai dar um infarto fulminante e vai morrer, ou o senhor vai dar aí um AVC e vai ficar vegetando o resto da vida em cima de uma cama. O que é que o senhor faz na vida? Eu disse: eu sou pastor. Ele disse: então o senhor esquece, nunca mais vai poder pastorear. O senhor não pode estar num ambiente que tenha mais do que 5 pessoas. O senhor não pode sofrer contrariedade. Está tão difícil de falar sem esse negócio. O senhor não pode ser contrariado. O senhor não pode ficar triste, nem alegre demais. Alguma atividade que o senhor gosta de fazer? Falei: eu gosto de cantar. Para de tocar e de cantar. Eu entrei no carro para vir embora. A Edna num desespero total. E eu também senti um abalo ali naquele momento. Mas eu descobri na Bíblia que a última notícia não é o médico que dá. Que a última notícia não é o parente que dá.
Eu descobri na Bíblia que a última notícia não é Satanás quem fala. O diabo pode ter falado alguma coisa ao teu respeito. Aleluia. Alguém da tua família pode ter olhado para você e dizer: isso aí não vai dar nada que presta. Olha, isso aí daqui a pouco aparece morto. Eu vi pessoas da minha família falar: esse aí vai chegar a notícia de que está morto, estirado na rua. Isso não vale nada. Daqui a pouco está preso. A última notícia não virá dessas pessoas. Me dá um pouco mais de retorno, por gentileza. Quais são mesmo as últimas notícias? Que eles mataram o Cristo, que Ele morreu, que Ele está sepultado. Acabou a esperança. Eu saí daqui do Goiás para o Tocantins, achando que nunca mais eu iria subir num púlpito para pregar. Já estava com a documentação, cogitando arrumar a documentação para que eu fosse encostado pelo INSS. As últimas notícias: se eu não morresse em 3 meses e a medicação fizesse efeito, eu teria que ficar em casa, sem receber visita. Com 27 dias de tratamento, bebendo medicação que eu não podia levantar. Se eu bebesse a medicação, pastor Edinô, sentado, eu não dava conta de levantar sozinho. Eu não podia, eu tinha que sentar na cama, beber e deitar, porque senão eu não levantava. Família em desespero. Eu estava com meu coração frustrado. Já se cogitavam a minha morte no meio evangélico aqui em Goiânia. Sentado num banco da praça às 9h40 da manhã, olhando para o sol quente, escaldante, eu fiz uma oração, e na oração eu fiz uma pergunta. Eu disse: Deus, eu vou morrer? Acabou? É só isso aqui mesmo? Os filhos pequenos? E os sonhos? E os projetos? E o que o Senhor falou comigo? É isso mesmo? Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. E eu chorava no banco de uma praça ali em Redenção, no Pará. Família assando carne, todo mundo feliz, porque quando eu saí do Pará, eu era um cachaceiro, um mulherengo, um bagunceiro, dando trabalho para a polícia. A família inteira ficava perturbada comigo. Agora, depois de 20 anos, eu voltei lá na minha família. Agora eu voltei um pastor derrotado. E eu estou profetizando para alguém aqui essa noite. E bem-aventurado é você se receber a palavra que eu profetizo aqui. Manda rabaxé, cai calabaxé. Naquela manhã, eu recebi uma visita do Espírito Santo no meio da rua. Eu senti quando o céu se abriu, o Espírito de Deus sentou do meu lado e disse assim: pega a caneta e o papel que eu tinha no bolso. Eu estava com papel no bolso e ele começou a mandar eu escrever. Eu vou até cantar de novo, dá um ré maior aí para mim.
E ele disse: escreve o que eu te disser. E eu sentia ele falando, e eu fui escrevendo. Quando eu terminei de escrever, ele disse: agora canta o que tu escreveu, canta. E eu sentado naquela manhã, peguei o papel, no banco da praça, sentado sozinho, a dor dos espinhos machuca no peito, triste solidão. No banco da praça, chorando em silêncio, eu ouço aqui dentro a voz embargada do meu coração. Fugir não tem jeito, não dá pra esconder. Meus olhos revelam que já não existe prazer de viver. Tá tudo nublado e o sol não aquece. As noites amargas, chorando sozinho, não dá pra esconder. E eu abri minha voz, grita no peito, coração carente, só Jesus te entende e conhece você. Grita no peito, coração sofrido, pois os teus gemidos Jesus compreende e consola você. A tristeza saiu de dentro de mim, uma alegria inundou o meu ser. Eu saí daquele lugar e voltei aonde estava a família, minha tia do Carmo, que com certeza está assistindo o culto agora. Ela disse: meu filho, o seu rosto está diferente, você está feliz, o que aconteceu com você? Eu disse: Jesus me visitou no banco da praça e falou comigo. Eu não sei qual é a tua frustração, eu não sei em que condição você chegou nesse culto, eu não sei o que você vinha falando na estrada, mas o terceiro homem está aqui hoje para te dizer: esta não é as últimas notícias. Quem crê na palavra, levante sua mão e adore a Deus. Vai acontecer algo na tua casa. Ah, vai. Pastor Edinô, eu cheguei lá em Gurupi e eu peguei um paletózinho amarrotado que eu levei escondido da Edna na mala. E eu alegre demais, eu falei: eu vou para a igreja. Tinha quase um mês que eu não ia no culto. E eu saí numa igreja, um dia de sábado, uma igreja grande, pastora Zélia, eu não conhecia. E aí eu cheguei naquela igreja, o porteiro na porta disse: pastor, que maravilha o senhor ter vindo aqui hoje. Foi Deus que lhe enviou, nem conhecia o sujeito. Um diácono bem preparado é outra história. Venha que eu já tenho um lugarzinho do senhor preparado ali, vamos embora. Eu nem disse que eu era pastor.
Ele me levou, pôs no púlpito, começou a chegar gente, era Santa Ceia. A igreja começou a encher. Dali a pouco chegou a missionária Zélia. E aí começaram o culto, eu fiquei de pé, ela veio me cumprimentar. Me identifiquei para ela. Ela disse: então o senhor vai pregar aqui hoje. Eu não podia nem estar no culto, dirá pregar. Eu terminava de pregar, minha cabeça parecia que explodisse, aqui ficava pulando assim, ó. E eu falei: então Jesus, é o seguinte, se eu tiver que morrer, eu vou morrer pregando a tua palavra. Eu vou pregar. E eu disse: eu prego. E eu preguei naquela noite. E Deus tomou aquela igreja. A glória manifestou naquele lugar. Todo mundo chorando, todo mundo falando em língua, a igreja glorificando. De repente uma língua estranha no meio de tantas começou a me chamar a atenção. E eu vi quando uma senhorinha lá do cantinho, assim magrinha, ela saiu lá, pegou o corredor e veio andando. E eu disse: aquela mulher vai vir em mim, certeza que ela vem em mim. E a mulher veio com a mãozinha levantada, bem magrinha, uma senhorinha dos quase 80 anos, veio de lá para cá falando em língua estranha. E a voz dela, irmão, bradou naquela igreja e ofuscou a voz de todo mundo. Eu só ouvia ela. E eu pensei: o terceiro homem chegou. Ele chegou, lá vem ele, é ele, eu sei que é ele. Oh glória, oh glória. Deixa eu te dizer que Jesus está aqui essa noite para tirar as tuas frustrações. Você disse assim: ó, acabou a esperança, já foi, é a última gota, não vai dar certo. Jesus chegou aqui agora para dizer: ei, eu tenho uma notícia para ti. A última notícia quem dá é Ele. A última notícia quem dá é Ele. Ela passou todo mundo. Acho que tem crente aqui que já ouviu falar isso aqui umas 20 vezes. Eu quero ver se eu inteiro menos umas 40. Só para te dizer que quem dá a última notícia é Cristo. Quem rege a sua vida é Cristo. Quem garante o teu futuro é Cristo, viu, Marilene? Não é o juiz que dá a última notícia, não é o advogado que dá a última, é Deus quem vai dar a última palavra para a tua casa e para a tua vida. Levante as mãos e adore. É só um processo, segura, porque é só um processo de Deus. Eu terminei de pregar, a cabeça parecia que ia explodir. Eu fiquei lá no cantinho do púlpito. Pastora Zélia, se pudesse estar aqui para contar para vocês, ela lembra. E eu pus as duas mãos assim e fiquei pensando: agora eu caio, agora eu caio. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu fiquei desse jeito: eu vou morrer. E a velhinha vem subindo, e eu vou morrer. E lá vem a velhinha. E aí, meu Deus, e a velhinha vem subindo, e ela vai vir aqui. E aí ela passou por todo mundo e veio aonde eu estava, lá no finalzinho, no cantinho do púlpito. Pastor Vicente, o sujeito para me baquear tem que ser forte. Um dia lá na nossa sede, um pregador botou a mão na minha cabeça e ele investiu para me derrubar. Ele não deu conta não, ele suou. E ele queria, derrubou uns 4 lá e foi para me derrubar. Eu falei: aqui não cai não, chefe. Aqui não. Quando ele viu que eu já estava ficando com raiva e quem ia derrubar ele era eu, aí ele parou. Mas essa irmã, a Edna, viu ela deu um tapa no meu peito. Ela chegou perto de mim assim e disse assim: homem! E pá, deu um tapa no meu peito. Eu bati na parede, quase caí. Eu não caí porque eu escorei na parede. E ela olhou para mim com um olhar de autoridade e disse assim: tu não vai morrer.
médico disse: tu vai morrer. Muita gente aqui dizia: ele vai morrer. Jesus chegou e disse: tu não vai morrer. O que está acontecendo contigo é para aumentar a tua experiência. Eu te curo agora. Colocou o dedo na minha testa e riscou e parou bem no peito. Pum. Quando ela parou o dedo no peito, a dor de cabeça desapareceu. Ninguém me conhecia, ninguém sabia, eu não contei para ninguém. Ela disse assim: ainda hoje, pega as tuas coisas e volta para o teu estado. Tua família precisa de ti, minha igreja precisa de ti, e a tua voz ainda será ouvida em muitos lugares desse país, e eu ainda farei contigo uma grande obra. A última palavra quem dá é Cristo, a última palavra quem dá é Cristo, a vitória quem dá é Cristo em nossa vida, e Ele está dizendo que vai te dar vitória aqui essa noite. Tem milagre de Deus sendo gerado aqui essa noite. Levante a mão para receber o milagre de Deus. Levante a mão para receber o milagre de Deus. Creia, creia, creia que Jesus vai mudar a tua história aqui essa noite. Jesus vai mudar o teu cativeiro essa noite. Jesus vai mudar a história da tua família aqui essa noite. O diabo abriu a tua sepultura, Jesus está fechando ela essa noite. A última palavra quem dá é Deus, quem dá é Deus, quem dá é Deus. Adore, adore a virtude de Jesus aqui. Tem algo extraordinário nesse culto acontecendo agora. E aí a mande cai, ouve assim, belai. Jesus muda a tua vida aqui essa noite. Jesus muda a tua história aqui essa noite. Jesus muda o teu futuro aqui essa noite. O diabo determinou, Jesus quebrou a sentença. A última palavra quem dá é Deus. Olha aqui. Olha os discípulos de Emaú dizendo para Jesus: missionária irmã Ana, você não está sabendo das últimas notícias? Quais? Jesus perguntou. De Jesus, que os sacerdotes condenou e Pilatos matou. Você não está sabendo que ele morreu? Você está dizendo que essa é a última notícia? Não. Vocês não observou direito, a última notícia não é essa não. E qual é a última notícia? O túmulo se abriu. O anjo desceu e tirou a pedra.
A última notícia não é que ele morreu, a última notícia é que ele já ressuscitou. Ele vive, ele vive. O teu Cristo vive. Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele está presente nessa reunião. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. E Ele está dizendo: tem vida aí. Eu queria até pedir agora, olha, hoje eu estou cantor, mas eu não vou cantar não. A equipe de louvor canta, tem vida aí. Quem sente que tem vida aí? Alguém olhou e disse: ele já era. Alguém olhou e disse: ela já foi. Aquele ali agorinha está fedendo, vai cair, vai tombar. Esse aí não vai para frente. Jesus está dizendo assim: eu levanto, eu sustento, eu dou vida. Pode vir, vem aqui, equipe de louvor. Eu dou vida, porque eu sou o Senhor, e a última palavra quem dá é Deus. Eu quero que você fique de pé, porque esse louvor é uma ministração de Deus na sua vida. E enquanto eles estiverem louvando, você vai dando glória e vai abraçando a tua vitória, porque a última notícia quem dá é Deus na tua vida. E você que está distanciado da igreja, se você quiser vir aqui à frente hoje, Jesus vai restaurar a sua vida. Jesus vai mudar a sua história. E que era seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Avise logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e aviso pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Se você quer grande, aleluia. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois pra só impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o
estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Aleluia. Adore a Jesus, adore ao Senhor, glorifique aquele que vive, que reina para sempre, adore a Jesus. Ainda que o cenário diga que é o fim, existe vida aí, porque a última palavra quem dá é Cristo. Tem alguém entre nós que está distanciado da igreja e quer retornar para esse Jesus? Hoje é a tua oportunidade. Alguém que não é crente, quer aceitar esse Jesus como Salvador, deixa eu te dizer, com Jesus não tem sonhos frustrados. Com Jesus não tem sonhos frustrados. Ele ressuscitou, Ele vive. Não tem ninguém. Deus te abençoe e te dê outra oportunidade. Tome o seu assento e continue sentindo a presença de Jesus, porque Ele está aqui. Põe a mão no ombro de alguém e diga para essa pessoa que está do seu lado, diga com confiança, a última palavra para a tua vida, quem dá é Cristo. Diga, a última palavra para a tua casa, quem dá é Cristo. Diga glória e receba a profecia. Muita coisa vai mudar. Nós vamos ouvir os avisos.